Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos aprender a editar arquivos no sistema Linux. Aproveitando, vamos criar os nossos primeiros scripts e conhecer e entender um pouco melhor as permissões de arquivo. Nós aprendemos a criar um arquivo vazio com o comando touch. Caso eu deseje criar um arquivo, eu posso usar o comando touch. Ele mostra para a gente esse arquivo está criado, mas o conteúdo dele é vazio. Eu preciso de um editor de texto, é a maneira mais natural de eu poder preencher o conteúdo desse arquivo. Então, o editor de texto mais poderoso do universo, mas provavelmente o mais chato e o de curva de aprendizagem mais longa, é o VI. Caso eu deseje editar o arquivo, eu vou digitar VI e o nome do arquivo. Muito bem, Enter, nada funciona. ESC, nada funciona. Digito, nada acontece. Existem piadas falando dos estagiários, dos aprendizes, que o administrador vai lá, deixa o coitado com a tela do VI, vai embora tomar um café e, enfim, tem várias piadas sobre isso. Eu não quero que você seja vítima de nenhuma delas. Para sair do VI, dois pontos, que na verdade é a forma da gente poder introduzir os comandos aqui, Q de quit. Se por alguma razão esses dois pontos não funcionar, Ctrl C, dois pontos Q, ele vai acabar saindo. Nós temos um editor bem mais humano, o editor de texto Nano. O Nano, se eu executá-lo, ele tem um menu básico, ele me mostra aqui ó, as teclas de atalho, né? Então o circunflexo é a tecla Ctrl. Eu posso até digitar aqui Ctrl G para obter a ajuda, né? Mas eu tenho sempre as opções do menu presentes aqui no rodapé do Nano. Você pode digitar já o arquivo e salvá-lo, ou pode criar já um arquivo simplesmente invocando. Eu vou chamar aqui Nano, meu primeiro script. E aí nós temos então a janela do editor, já identificando o título do arquivo, aqui no alto, mas eu ainda preciso salvar esse arquivo. Bom, um script nada mais é que um arquivo que vai automatizar uma sequência de comandos, mas nós podemos inserir uma série de controles, tornar isso bastante sofisticado, basicamente como uma linguagem de programação ou de automação de comandos no Linux. Eu vou digitar cada comando em uma linha. Vou digitar aqui clear, colocar alguns comandos que nós já vimos, aí, whoami, hostname, data, calendário, enfim. Cada comando na sua linha. Vou salvar o arquivo, seguindo aqui, ó, Ctrl O para gravar, e vou sair Ctrl X. Caso eu digite aqui o nome do script, né? Meu primeiro... Engraçado, o tab não completou. Meu primeiro script, comando não encontrado, ou seja, apesar de a gente ter criado um script, ele ainda não está executável. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos dar uma olhada. Na listagem de arquivos, na opção longa ls-l, a gente tem uma sopa de letrinhas aqui no começo, né? Os arquivos em si não têm a primeira letra e os diretórios, que inclusive aqui na saída colorida estão marcados em azul, começam com a letra D, D de diretório. Depois a gente vê R, W, X, R, W, R, X, etc., R. Alguns aparecem a letra, outros aparecem só um tracinho, uma indicação do que está setado ou não setado. E R, W, possivelmente você já associou com read and write, né? E o X seria de executable, de executável. Então, nós temos as permissões de
leitura, a permissão de gravação, que também implica se eu posso editar, gravar um arquivo, eu também posso apagá-lo, essa é a lógica, eu poderia editá-lo e remover todo o conteúdo, eu também posso apagá-lo. E o X, a permissão de que ele se torne executável. Mas ainda tem uma coisa um pouco estranha, por que que eu tenho 3 vezes esses grupos aparecendo? E vocês podem observar que em vários desses arquivos, dessas opções, eu já tenho bastante coisa aqui, talvez você esteja com uma opção mais enxuta, mas às vezes eu tenho parâmetros diferentes, né? Aqui eu posso ler, escrever, executar e depois aqui só leitura. Aqui eu posso ler, escrever, executar, depois não existe mais opção de escrita, apenas execução e leitura. E esse controle, as permissões, elas são dadas a 3 grandes grupos. O primeiro grupo corresponde ao proprietário, ao usuário, dono, owner, dono do arquivo ou do diretório. O segundo grupo corresponde a um grupo, justamente, ou seja, o grupo de usuários onde eu estou vinculado. Isso pode ter uma ligação, por exemplo, com a hierarquia da empresa, um grupo de usuário gerentes ou um grupo de usuário ligado a um departamento. E todo mundo, all, world, ou seja, qualquer pessoa vai poder, por exemplo, neste caso, ler e executar, mas não gravar, apagar e editar o conteúdo. Um servidor, isso é muito comum. As pessoas têm que ler os arquivos, têm que executar aquilo que é executável, mas não pode editar, apagar, fazer modificações, já que não são as proprietárias dos arquivos. Além desse formato, a gente pode trabalhar utilizando a versão, a correspondência. Eu posso encarar cada uma dessas flags de controle aqui de read, write and execute como se fosse um bit ligado ou desligado. Então eu teria nesse primeiro exemplo aqui 110, 110, 100. 110 seria 6 e 1004. Eu poderia dizer que esse primeiro arquivo aqui tem uma permissão 664, que esse diretório aqui tem uma permissão 7, 5 e 5. Então, essa é uma forma de expressar bastante comum no mundo Linux. Vamos fazer um pequeno teste, como é que eu posso executar esse meu primeiro script, afinal de contas. Ele está, eu vou até executar o comando aqui de novo, ls-l, meu primeiro script, para visualizarmos uma saída um pouco melhor. Ele está como proprietário, pode ler e editar. O grupo a que este proprietário está vinculado pode ler e editar. E todo mundo só pode ler. Se eu quiser tornar esse arquivo executável, para eu mudar as permissões dos arquivos, eu vou utilizar o comando change mode, chmod. E se a gente ele falta operando, se a gente observar aqui o que ele faz, usar aqui o main, ele vai mudar os bits ali de modo do arquivo, né? Então ele vai permitir alterar esses parâmetros. chmod, eu quero tornar o arquivo executável, mais x. Os parâmetros você pode brincar com, por exemplo, mais x, mais r, menos r. Óbvio, se eu for executar o comando desse jeito, ele vai dar um erro, né? Mas essa é a lógica. Eu posso colocar a permissão para executar, tirar a permissão de executar, colocar a permissão de leitura, tirar a permissão de leitura, colocar a permissão de escrita, tirar a permissão de escrita. No caso do nosso script, queremos torná-lo executável. chmod mais x, meu primeiro script.
Se nós observarmos novamente as permissões, foi atribuída a permissão de execução tanto para o proprietário como para o grupo, como para todos. Vejam que agora a cor do arquivo mudou, denotando que é um arquivo executável. E como é que eu efetivamente executo? Porque se eu digitar meu primeiro script, eu continuo não tendo isso como um comando válido. Há basicamente duas formas de executar. Eu posso colocar ponto, que simboliza o arquivo atual, barra, perdão, o diretório atual, meu primeiro script. Vejam que o tab para autocompletar já funcionou. Vamos testá-lo. Muito bem, limpou a tela, que era o que a gente havia colocado no começo, e executou ali o nome, o nome da máquina, a data atual, o calendário, mostrando o mês atual. Outra forma de executar é invocando uma nova instância do nosso interpretador de comandos, que é o bash, e eu posso colocar então bash meu primeiro script. E o resultado é o mesmo. É interessante que você possa brincar um pouco com as permissões. Nós criamos aquele comando, perdão, aquele arquivo arq no começo. Eu posso transformá-lo, ele é um arquivo vazio, mas eu poderia, melhor, em vez de transformá-lo no executável, vamos retirar a permissão de escrita dele. Agora ele é um arquivo que só tem permissão de leitura. Você pode mudar essa permissão do arquivo utilizando o padrão numérico. Então, se eu quiser transformá-lo num arquivo que tenha permissão de leitura escrita para todos os grupos, eu posso usar o valor numérico correspondente às flags em decimal, como se aquilo fosse em binário, fazendo a conversão para decimal, e a gente consegue, então, utilizar, moldar as permissões de uma maneira mais granular dessa forma. Você verá muito por aí sempre uma advertência, nunca permita a permissão total chmod 777. Afinal de contas, você permite, por exemplo, que qualquer pessoa possa editar ou apagar o seu arquivo. Isso seria uma permissão um pouco temerária, por assim dizer, né? Obviamente, eu posso remover, inclusive, todas as permissões desse arquivo. E ele, eu não posso fazer nada mais, não tem atributo nenhum. Obviamente, isso também não é a permissão mais adequada, ok? Você pode, então, brincar com diversas permissões. Isso é uma maneira não só de ajustarmos o que pode, é uma questão de segurança importante, né? Não é apenas uma brincadeira com números, o que podemos fazer aqui mudando as permissões, mas uma questão de segurança bastante sensível, onde você pode ajustar para o usuário, grupo de usuários ou para todos o que deve ser feito. Lembrando, servidores normalmente para todos, para o público, a gente deve dar as permissões de leitura e execução e nunca de escrita e de modificação. Aproveitamos porque precisamos executar o script para entender isso, mas voltando aos scripts, nós podemos fazer coisas bem mais elaboradas. Mas antes de elaborar um pouco melhor, vamos editar novamente o arquivo, porque há um detalhe importante aqui. A gente está usando bash, eu acabei de executar mostrando, eu vou usar bash e
o nome do arquivo, então eu vou invocar uma nova instância do interpretador de comandos para executar. Mas como eu sei que este script é um script bash? Ele poderia ser um script Python, ele poderia ser um script Perl, ele poderia ser um script de uma outra shell existente do mundo Unix. KSH, que é Korn Shell, o SH original e por aí vai. Então, é uma prática recomendadíssima que comecemos o script com essa linha. Esse jogo da velha, ponto de exclamação, que a gente lê como shebang, e a indicação de qual é o interpretador padrão desse script, que é o bash, e o nosso interpretador de comando está no diretório /bin/bash. A propósito, se eu utilizar apenas o jogo da velha, ele demarca um comentário. Eu posso usá-lo após um comando, ou posso usá-lo numa linha diretamente. Então, sempre importantíssimo, comece seu script bash, seu script padrão aí do Linux, com esta linha do interpretador de comandos. Salvar o arquivo, sair do nano, executar novamente o nosso primeiro script. Não muda absolutamente nada na forma. Note que os comentários foram absolutamente ignorados na execução, mas eles viabilizam a documentação e eu posso identificar, e eu devo identificar na primeira linha qual o interpretador de comandos a ser usado. Os scripts eles podem se tornar bastante mais sofisticados. Se nós executarmos aqui o comando help, invocarmos o comando help, nós podemos ver, ó, tem laços para o script, funções, case. Há uma série de opções, while, wait, que me permitem estruturas de controle, ponto que normalmente as pessoas falam de programação shell script, é uma linguagem de automação bastante poderosa. O professor, em seu GitHub, mantém uma boa lista de scripts exemplo, onde a gente pode aprender, você pode aprender um pouco melhor a elaboração desses scripts. Então, temos aqui no GitHub do professor exemplos de scripts para interagir com o usuário, perguntando o nome, scripts para passagem de parâmetros, scripts incorporando estrutura decisória, scripts para monitoramento de interrupções, além de um script mais sofisticado que abordaremos mais adiante aqui no nosso nanocurso de Linux para exibir informações da hierarquia de memória, mas também um script bastante elaborado. Tem alguns recursos um pouco mais avançados que vale a pena o estudo. Para clonar esse conjunto de scripts, vou usar o comando git clone. Você precisa já ter o comando git instalado, senão sudo apt install git. Ele vai trazer todo o conteúdo do diretório. Entrando no diretório, nós verificamos que os arquivos ainda não estão executáveis, então eu posso fazer chmod, tornar todos executáveis de uma vez, usando coringa aqui, .sh. Não é necessário utilizar uma extensão para o arquivo de script, porém, para facilitar a vida do usuário, é sempre uma boa ideia utilizar uma extensão. Então, extensão.sh para o script facilita a nossa vida. E agora eu posso executá-los e, melhor do que isso, posso
analisar o conteúdo desses scripts para entender um pouco melhor como eles foram feitos. Comando read para perguntar o nome, comando echo mostrando o nome que foi lido e armazenado nessa variável nome. O script parâmetros que eu posso utilizar quando eu executo inicialmente, ele não possui, ele não me mostra uma saída, mas ele coloca aqui o código. Vejam, basicamente eu mandei, na verdade, mostrar o conteúdo do próprio arquivo do script na execução dele. E aí eu deveria usá-lo desta forma. Eu vou invocá-lo, indicando o parâmetro 1, o parâmetro 2 e o parâmetro 3. Isso pode ser bastante útil quando você quer fazer um script que leia um nome de arquivo, um nome de usuário, um nome de diretório. Mas eu tenho uma evolução desse script que incorpora uma estrutura decisória. Então, eu tenho um if que me fala, não foi fornecido nenhum parâmetro, eu devo fazer isso aqui. Esse if vai me dizer isso. Se estiver sem parâmetro, ele vai me fornecer basicamente uma ajuda. E se eu executá-lo corretamente, ou conforme a premissa, ele assume um outro comportamento. Ele me mostra aqui qual foi, ele me mostra um comportamento diferente, então uma estrutura de controle do tipo if then else. Então, são bons exemplos que você pode estudar, reproduzir, adaptar e começar a elaborar scripts mais sofisticados para automatizar as tarefas que você pode fazer. Desafio: pense em coisas que você usa com uma certa constância que você poderia automatizar. De repente, o processo de atualização do sistema. Por que não montar um script para isso? Ou qualquer outra tarefa de configuração que você tenha que fazer, ou qualquer sequência de comandos que você tenha o hábito de poder de fornecer para o sistema, de verificar com uma certa frequência. Até o nosso próximo vídeo.